Bom, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou ensinar o melhor plano para você começar a investir em 2025. E bem, esse vídeo aqui é baseado em dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a investir. No entanto, quando eu comecei, acabou que tinha muitas informações embaralhadas na minha cabeça, as coisas não eram muito claras, eu fui começando meio que de qualquer jeito, até que em certo ponto eu peguei a minha carteira que eu tinha na época, que não tinha uma distribuição muito correta, eu vendi tudo e comecei do zero. Hoje eu tenho uma carteira que eu considero a mais correta possível dentro dos meus estudos, que é mais baseado em literaturas, e eu vou passar essas dicas para você começar hoje já com o pé direito, para não depender de acabar começando de qualquer jeito, acabar se arrependendo. Isso pode, inclusive, não só se arrepender, mas gerar também prejuízos financeiros que não são nada legais, certo? Então, o intuito aqui é você montar uma carteira iniciante, tá? Estou considerando que você vai montar uma carteira de 0 a 10 mil reais. Se você vai montar uma carteira acima de 10 mil, eu considero que você já tem uma verba mais interessante, você consegue adquirir um curso, um acompanhamento, uma mentoria, que vai te permitir ter esse acompanhamento mais individualizado. Porém, se você é um investidor iniciante e está começando entre 0 a 10 mil, vamos começar montando uma carteira da forma ideal, certo? Bom, primeiro a gente vai dividir entre 5 ativos. Os 5 ativos que regem basicamente o mercado de valores do mundo, que é a renda fixa, a renda variável aqui no Brasil, tá? Onde a gente vai dividir em ações e fundos imobiliários, e a renda variável lá nos Estados Unidos, onde a gente pode tanto dividir em ações quanto REITs, que seriam os fundos imobiliários de lá, mas eu vou colocar tudo num pacote só como renda variável americana. E também a gente tem as criptomoedas, certo? São moedas emergentes, não é algo que a gente tem muita coisa na literatura sobre administrar uma carteira adicionando criptomoedas. No entanto, elas fazem parte do nosso presente, então a gente precisa adicionar elas, porque não dá mais para negligenciar a porcentagem delas. Isso, inclusive, é uma coisa que originalmente na minha carteira não tinha, porém, hoje em dia ela faz parte de uma porcentagem ali não muito significativa, porque eu não sou uma pessoa muito fã das criptos, mas eu reconheço o valor delas, então eu acabo tendo uma parte do meu patrimônio, certo? Bom, primeiramente vamos começar com a tese dessa carteira. Por que a gente vai investir em tantas coisas? Bom, a ideia principal é que você consiga ter investimentos em setores diferentes para, se dá qualquer problema, se dá qualquer queda, não cai, tende a não cair tudo ao mesmo tempo. Às vezes vai estar ruim as ações nos Estados Unidos, mas vão tá boas no Brasil. Às vezes as ações vão estar em baixa, mas os fundos imobiliários estão pagando bem. Às vezes vai estar tudo em baixa, só que você tem uma renda fixa que está te dando uma proteção boa. Você pode estar tudo indo mal, mas tem uma cripto lá que está valorizando extremamente e acaba compensando a sua carteira, certo? Então isso é uma forma da gente ter proteções em diferentes nichos que vão nos ofertar uma carteira segura. Muitas pessoas optam por investir só no Brasil, certo? Eu acredito que era uma coisa mais válida no passado, quando a gente tinha uma barreira de acesso aos investimentos nos Estados Unidos maior. Porém, hoje, 2025, que eu estou gravando esse vídeo, não é mais necessário. Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias, muitas corretoras, muitas coisas que permitem que a gente invista nos Estados Unidos com muita facilidade. Então eu acredito que a gente poder fazer uma barreira tanto financeira, comprando dólar, como também pela questão da valorização das ações dos Estados Unidos, que é maior, eu acho extremamente válido. Eu acho que é algo que todo mundo deve fazer. Bom, como que eu divido a minha carteira? Eu pego uma parte e coloco ela em renda fixa, tá? Então, entre mais ou menos 10 a 20% fica em renda fixa. Isso por quê? Porque no Brasil a gente tem rendas fixas muito atrativas. Elas não só são uma reserva de investimento, então o dinheiro que a gente deixa guardado ali para comprar alguma oportunidade, mas a gente aqui no Brasil a gente realmente consegue investir por meio de criptomoedas. Criptomoedas não, por meio de renda fixa, perdão. É algo que a gente não consegue ver nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, as rendas fixas pagam muito pouco, apesar de a gente estar numa boa fase lá, não se compara aqui.
Então, por exemplo, para quem está pegando agora um IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, que é um tesouro do governo, que é ajustado pela inflação, você tanto consegue rentabilizar simplesmente pelo título, como também vendendo antecipadamente com marcação a mercado. Segundo ponto, ações aqui no Brasil e fundos imobiliários. Eu acho melhor ter uma apresentação maior de ações do que fundos imobiliários. Apesar do fato de fundos imobiliários serem muito interessantes, porque pagam os dividendos mensais ali, isso é muito bom. Porém, eu ainda acho ações melhores. Então, aqui no Brasil, dentro do mercado de renda variável, eu mantenho aproximadamente 80% em ações no Brasil, 20% em fundos imobiliários. Então, um 80-20, mais ou menos 80% ações, 20% fundos imobiliários. Por quê? Porque ações também podem pagar dividendos, assim como os fundos imobiliários, porém as ações têm maior capacidade de valorização ao longo do tempo. Alguns fundos imobiliários também conseguem se valorizar por meio de compras de imóveis, como por exemplo um fundo imobiliário que eu sou cotista, que é o HGLG. É um fundo que é muito interessante, um fundo de logística de tijolo. Eu comprei recentemente porque devido a essa queda dos fundos está tendo muita oportunidade. Então agora é um momento onde eu estou aberto a passar um pouco desses 20%, chegar a 30%, 40%, porque está muito barato. Então a gente está tendo oportunidade e, óbvio, a gente abre concessões. A gente sempre consegue ajustar 10 a 20% aí fora da nossa base para momentos assim que a gente tem coisas muito fora do padrão, certo? Então, recapitulando, 10 a 20% em renda fixa, os outros 40% em ações do Brasil, sendo esses 40% dentro dos 40%, 80% em ações e 20% em fundos imobiliários. Agora, os outros 40% da carteira eu invisto em ações nos Estados Unidos. Por meio de quê? Por meio de ETFs, tá? Então, o que são ETFs? ETFs são o seu melhor amigo, uma das melhores ferramentas de investimentos que a gente tem. Aqui no Brasil não é tão difundido ainda, porém, lá nos Estados Unidos é extremamente difundido. É o mecanismo que a maior parte das pessoas investem lá. Por quê? Ele é um pacotão de ações. Então pensa como se você estivesse comprando realmente um pacote de ações. Existem diversos tipos de ETFs. ETFs temáticos, por exemplo. Então a gente tem, esse aqui é o ETF das 100 maiores empresas de tecnologia, que é o QQQ, que é um ETF lá dos Estados Unidos. Dentro desse ETF, você vai comprar um pacote. São 100 ações, onde está distribuído mais ou menos 1% para cada um, mas isso não é uma regra. Obviamente que tem ações que se valorizam ali dentro e valem 5%, 4%, como por exemplo uma Amazon, uma Google, uma Microsoft da vida, elas têm mais porcentagem ali dentro do que uma ação que, por exemplo, desvalorizou. Porém, qual que é a vantagem? Eu consigo investir nos Estados Unidos, comprar, por exemplo, um ETF que tem as 500 empresas do S&P, as 500 maiores. Eu posso ter um ETF que são as 100 maiores empresas da Nasdaq, que são as empresas de tecnologia. Eu posso ter uma empresa, um ETF com as empresas que mais pagam dividendos, que é o Schwab, que são as empresas que mais pagam dividendos lá nos Estados Unidos, que é tipo 2 a 4% assim ao ano de dividendos. Aqui pra gente não é muito, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos são empresas muito interessantes, como por exemplo McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, são empresas excelentes. Você pode pegar um ETF que tem as empresas principais do Dow Jones, que são setores industriais. Você consegue pegar um ETF, por exemplo, que sejam de grandes empresas do mundo, porém sem Estados Unidos, e assim vai. Esses são os ETFs que eu mais gosto, né, no caso. Então, eu acabei montando uma carteira de ações para os Estados Unidos sem ter que fazer stock picking. Então, você que é iniciante, que está começando com uma carteira com pouco dinheiro, você não precisa comprar uma ação da Apple, uma ação da Microsoft, uma ação da Tesla, porque é extremamente custoso essas ações.
Apesar de que lá nos Estados Unidos você consegue comprar frações de uma ação, não precisa comprar uma ação por vez, né? Mas o ETF facilita, você com uma parte do seu dinheiro você já consegue fazer um estrago muito grande, tá? Consegue fazer uma capitalização muito grande de investimentos. Agora, entre 1 a 5% é o que eu deixo para as criptomoedas, tá? Então, hoje em dia, as criptos significam mais ou menos uns 5% por conta dessa valorização, mas quando eu fiz os investimentos originais nelas, elas equivaliam a 1%, só que como se valorizou por 5%, então hoje equivale a mais ou menos 5%, certo? Então, mantenho nessa margem de 10 a 20 de renda fixa, mais ou menos 40% no Brasil, mais ou menos 40% nos Estados Unidos e mais ou menos 1 a 5 de criptomoeda. A porcentagem bate porque as coisas não são tão exatas, nem sempre é 40, pode ser tipo 37, 43, 35, 45, mas esse é mais ou menos o coeficiente da minha distribuição de carteira e a distribuição de carteira que eu recomendo para você. Então, se você tem, vamos pegar uma carteira aqui de 10 mil reais, pegaria mais ou menos desses 10 mil reais, uns 1.000 a 1.500 reais e colocaria na renda fixa, considerando 1.500 para a conta fechar redondinho. 1.500 sendo esses 1.000 mais ou menos em renda fixa de liquidez diária, para você, por exemplo, um CDI diário, para caso apareça alguma oportunidade no mercado, você tem facilidade para sacar e investir. Uns 5% em títulos mais longos, como IPCA 2029, 35, 45. 29 se você tiver a intenção de ganhar com o título e 35, 45 se você tiver com intenção de ganhar com marcação ao mercado. Inclusive, isso é um tópico que muitas pessoas têm dúvida, eu farei um vídeo só sobre marcação ao mercado e como que funciona esse mecanismo. Agora, os outros 4 mil investiria aqui no Brasil, tá? Então, sendo desses 4 mil, 3.200 em ações. Eu posso fazer também um vídeo sobre uma carteira de ações especificamente e os outros 800 em fundos imobiliários. Também posso fazer um vídeo sobre essa carteira de fundos imobiliários. Os outros 4 mil investiria nos Estados Unidos em dólar, não pegaria BDR, que são as ações dos Estados Unidos, só que em versão real, que tu compra em reais, com o ticker 34 ali, que tu pode comprar nas bolsas. Nas corretoras brasileiras, realmente mandaria o dinheiro para lá. Hoje em dia é muito fácil, por exemplo, pelo Banco Inter você consegue investir em investimentos nos Estados Unidos com muita tranquilidade. Outros R$ 500 eu reservaria para cripto. Cripto é um tópico muito interessante, mas eu reservo também essa questão da carteira de cripto para outro vídeo. Então, essa é a distribuição que eu faria para uma carteira de 10 mil reais. Se você tem 5, você vai reajustando essas porcentagens. Óbvio, quanto mais dinheiro você tem, mais flexibilidade para montar uma carteira você tem. Mas com 10 mil reais eu acredito que você já conseguiu fazer uma carteira muito interessante, bem diversificada. O que dá uma apertada ali é quando você tem pouco dinheiro, por exemplo, 1.000, 2.000 reais, porque na parte dos fundos imobiliários dá uma complicada para diversificar, porque tem coisas ali que custam 100 reais, 120, 140 e acaba sendo difícil você pegar fazer uma variação de fundos, certo? Mas eu acredito que essa carteira já dá um guia muito interessante. Agora, para as ações de cada carteira, eu vou fazer um vídeo separado, então fiquem ligados aqui no canal. Quem gostou desse vídeo, se puder fazer o favor de se inscrever e dar uma curtida, vai ajudar imensamente. Deixar um feedback aqui é muito gratificante. Pode ser opinando sobre alguma coisa para melhorar, alguma dúvida, alguma coisa que você gostou do vídeo, não gostou. Sou extremamente aberto a ouvir isso. É um prazer aqui estar fazendo esse vídeo e é um prazer ter a sua atenção. Eu agradeço imensamente. E é isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. Valeu!